Qual é a função prática dos contratos futuros de commodities negociado nas bolsas internacionais? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou Adelar, eu sou um especialista em commodities e eu criei esse canal para levar informações desse mercado de uma maneira que você nunca viu. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber a notificação sempre que eu postar um conteúdo novo. E o tema de hoje são os contratos futuros, que é um derivativo financeiro das commodities negociadas em várias bolsas internacionais. Para algumas classes de commodity, nós temos alguns benchmarks, ou seja, alguma bolsa principal, como é o caso da Bolsa de Chicago para as commodities agrícolas, a London Metal Exchange para algumas commodities metálicas, a Bolsa de Nova York para as soft commodities, para as commodities de energia, minério de ferro, tem os seus benchmarks como a bolsa de Dalian na China, como a bolsa de Singapura. Agora, esses contratos futuros, esse derivativo financeiro, ele tem alguma função prática ou ele é simplesmente um instrumento financeiro que leva ao nome de uma commodity e é usado simplesmente para especulação, para investimento? Então, esse é o tema do vídeo de hoje e eu espero que ao chegar no final desse vídeo vocês entendam principalmente o porquê de quando eu digo que eu não separo o que é mercado físico e o que é mercado financeiro nas commodities. Eu entendo que esse é um mercado só. Eu posso definir como um exemplo que o mercado das commodities é uma moeda e de um lado o mercado físico e do outro lado o mercado financeiro. E nós vamos ver nesse vídeo o porquê, qual que é a função prática desses derivativos, se é que existe alguma função prática. Então, fazendo um overview geral, os contratos futuros que hoje nós conhecemos e negociamos nas bolsas internacionais, eles começaram a ser negociados em 1848 com a fundação da Bolsa de Chicago, a CBOT, ou Chicago Board of Trade. Então, lá na cidade de Chicago, em Illinois, os produtores de milho e de trigo, eles se reuniram em uma localidade para negociar os seus produtos para entrega futura. Hoje nós conhecemos esses contratos como contratos a termo aqui. A vantagem de você negociar um contrato desse, que hoje, naquele período era conhecido como contrato a chegar, é você, para o vendedor, para o produtor, você ter uma garantia de venda, ter uma previsibilidade de receita, e para o comprador é você ter uma garantia de abastecimento daquele produto, e para ambos é você travar o preço. Então, como se fosse no Brasil hoje, nós estamos comercializando a soja que nós vamos colher em fevereiro, colher em março, nós já estamos vendendo essa soja travando o preço. Então, eu, como um produtor rural, eu já tenho uma previsibilidade de receita e eu tenho uma previsibilidade de compra, isso já está fechado. E eu, como comprador de soja, comprador de milho, eu também já sei que ali no mês de fevereiro, no mês de março, eu vou estar recebendo a soja que eu comprei e sei qual é o valor que eu deverei pagar naquele momento. Então, tudo isso começou em 1848 na cidade de Chicago, em Illinois, nos Estados Unidos. Pouco tempo depois, 25, 30 anos depois, surgiram os contratos futuros de os derivativos financeiros de ações de empresas, surgiu a análise gráfica para fazer o estudo justamente destas commodities agrícolas. E, ao longo do tempo, esses contratos futuros ganharam uma importância tremenda e hoje são movimentados bilhões de dólares diariamente em basicamente todas as classes de commodities. Eu já comentei aqui em outros vídeos também que para um produto ser considerado uma commodity, além da escala de produção que ele tem que ter, ele tem que ser negociado numa bolsa de mercadorias. Se ele não for negociado numa bolsa de mercadorias, ele pode ser classificado como um alimento, por exemplo, como é o caso do feijão, ele não é uma commodity. Agora, a soja é uma commodity, o milho é uma commodity, o trigo é uma commodity, o leite nos Estados Unidos é uma commodity, porco é uma commodity, boi gordo é uma commodity, o óleo de soja é uma commodity, o azeite de oliva não é uma commodity. Então, uma das características da commodity é que ele seja negociado em uma bolsa de mercadorias. Então, vamos começar já o compartilhamento de tela. Eu coloquei alguns produtos aqui para nós separarmos, e aqui eu tenho o açúcar, por exemplo, na bolsa de Nova York, que é o açúcar bruto, o açúcar VHP, o açúcar demerara, e eu tenho aqui a bolsa de Londres, que negocia um outro tipo de açúcar, que é o açúcar refinado
branco. Eu tenho na bolsa de Nova York, da mesma maneira, eu tenho o café arábica, que é negociado por lá. Aqui eu tenho o café arábica também negociado na B3, que é um contrato que tem uma correlação direta com esse contrato de Nova York. Lá na bolsa de Londres eu tenho um contrato do café robusta. Eu tenho o etanol que é negociado tanto aqui na B3 como é negociado nos Estados Unidos. O milho que é negociado tanto na bolsa de Chicago, que é o benchmark do milho, como o milho negociado aqui na B3. Soja, a mesma coisa, o boi gordo, a mesma coisa. Eu tenho o boi gordo negociado nos Estados Unidos, eu tenho o boi gordo negociado aqui no Brasil. Agora, esses contratos, eles não têm só essa função de especulação financeira. Não é só para eu ir lá na B3, por exemplo, e comprar um contrato de boi gordo e torcer para o preço subir e eu ganhar essa diferença, ou entrar vendido na operação, torcer para o preço cair e eu ganhar essa diferença, ou montar uma operação com opções, operação estruturada, operação sintética e torcer para esse preço se movimentar. Então, nós temos realmente uma função prática para esses contratos, que é a formação de preço. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu consigo negociar contratos de soja e ir para o aviso de entrega e retirar essa soja, se eu sou o comprador, nos locais autorizados pela bolsa. Se eu sou o produtor, eu posso vender milho na bolsa de Chicago e entregar nos armazéns autorizados pela bolsa lá. O açúcar, eu posso comercializar o açúcar para entrega física aqui do Brasil, negociando direto na Bolsa de Nova York e entregar um açúcar da Índia, porque a Bolsa de Nova York me permite esse tipo de situação. Alguns contratos futuros, eu sou obrigado a ir para entrega física, como a soja, como o milho, como o petróleo, entregando em solo americano. Então, eu não consigo negociar contratos da soja do Brasil para entrega física, só nos Estados Unidos. Outras commodities, como é o caso do café, como é o caso do açúcar, eu já consigo negociar de qualquer parte do mundo e consigo entregar esse contrato de qualquer parte do mundo. O café, por exemplo, eu posso negociar um café na Bolsa de Nova York e posso entregar esse café da Colômbia, que é o benchmark do café arábica, que é o café colombiano, mas eu posso entregar um café aqui no Brasil, desde que eu faça o desconto do diferencial. Porque o café do Brasil, segundo a Bolsa de Nova York, é um desconto na qualidade por nós estarmos aqui no Brasil. Ele não tem uma qualidade como é o benchmark do café colombiano. E quando que um produtor ele decide, um produtor americano, ele decide se ele vai entregar essa soja ou o milho na bolsa ou ele vai negociar no mercado físico? Vocês já devem ter visto em outros conteúdos que a formação de preço da commodity, e isso eu já comentei aqui, que o preço da commodity no mercado físico não é o preço da bolsa. Nós temos um prêmio de exportação, e nós temos um diferencial ou um basis no mercado doméstico na minha origem, que acaba sendo o indicador de comercialização. Então vamos colocar a planilha que eu separei aqui, vamos começar com o açúcar, deixa eu aumentar o zoom. Esse é um cálculo, como exemplo, que nós vamos utilizar para a formação de preço do açúcar. Então, vamos pegar a cotação do açúcar aqui, e eu vou utilizar esse contrato futuro de referência para minha entrega, eu vou utilizar, desculpa, refazendo a frase. Eu vou utilizar, se eu vou entregar um açúcar em março, por exemplo, ou em maio, eu vou usar o contrato futuro para o meu cálculo de formação de preço referente a esse mês de entrega. Então, eu vou entregar em março, por exemplo, em maio, vamos colocar, eu vou entregar o açúcar meu em maio, vai ser o primeiro embarque da temporada aqui do Brasil. Então, nós temos a cotação aqui na Bolsa de Nova York do açúcar bruto a 19,41. Já está aqui, 19,41 o quê? Centavos de dólar por libra-peso. Essa é outra característica dos contratos futuros que nós devemos nos atentar. Os benchmarks, eles são expressos, os contratos futuros, na unidade de medida daquele país. Então, o contrato futuro da soja, ele refere-se à realidade americana, tanto a realidade de mercado americana, quanto a unidade de medida americana. Então, é centavos de dólar por bushel. O açúcar, ele refere-se a centavos de dólar por libra-peso, que é a medida americana. O milho negociado aqui na B3 é reais por saca.
Só o café que é negociado aqui na B3, como ele tem uma correlação com a Bolsa de Nova York, e na Bolsa de Nova York ele é cotado em centavos de dólar por libra-peso, aqui na B3 ele já tem uma pequena conversão que ele é cotado em dólares por tonelada. Então, olha a salada que é você começar a entender esses fatores de conversão das commodities para você ter uma adequada formação de preço. Então, nós pegamos aqui esse que é o benchmark, que é o VHP, que é um contrato de ou açúcar demerara ou açúcar bruto, que é exportado a granel, 19,41 centavos de dólar por bushel. O prêmio, ele é conhecido no mercado internacional, alguns como basis, no petróleo é OSP, na soja ele é conhecida como basis, no açúcar como premium, como diferencial. Ele é um adicional que é negociado diretamente no mercado físico entre comprador e vendedor, ou através do trader, através do broker, do corretor. Ele não é cotado na bolsa, mas nós podemos, de uma maneira bem resumida, colocar como se fosse uma força que o comprador está fazendo para adquirir aquele produto. Mercado que tem restrição de oferta de produto, ou a bolsa está muito baixa, normalmente esse basis está bem elevado. Agora, se a bolsa já está em patamares altos e o vendedor ou comprador não vai pagar o preço da bolsa, ele vai pedir um desconto em relação à bolsa. Mas vamos colocar aqui que esse açúcar está sendo negociado com 20 centavos acima do contrato vencimento maio da Bolsa de Nova York. A comissão é para se tiver um broker, ele vai funcionar da mesma maneira. Então, esse valor do açúcar que eu coloquei aqui, olha a formulazinha, ele vai somar a cotação da bolsa, mais o prêmio, mais a comissão, e ele vai multiplicar pelo fator de conversão de centavos de dólar por libra-peso para dólares por tonelada. E o fator de conversão é o 2.204. Aqui eu já multipliquei, já dividi por 100, multipliquei por 100, então fica 22,04. E eu tenho o valor de exportação de 432,33 centavos. Esse é o meu valor FOB na formação de preço do açúcar para exportação, açúcar bruto. O açúcar cristal, ou o contrato Incusa 150, quer dizer que a cor dele é com referência 150, ele também usa como benchmark a cotação do preço em Nova York, na Bolsa de Nova York. Então, se eu estou fazendo uma venda de exportação de X toneladas de açúcar cristal que vai ser enviado para a África, por exemplo, na minha formação de preço, aqui eu estou utilizando o contrato de Nova York, só que vai mudar o prêmio. Porque como eu tenho um processo de centrifugação e de refino e de clareamento desse açúcar, vamos colocar que esse prêmio esteja com 85, 95 centavos ali a cotação. Isso hipoteticamente, isso é negociado diretamente entre o comprador e vendedor. Então, considerando que eu tenho uma comissão de 20 centavos, eu teria o valor FOB ou flat price, o valor FOB é o free on board dentro do navio de exportação, de 453,27 dólares por tonelada. Esse é o valor de exportação. Já o açúcar branco, que é o contrato SW negociado na Bolsa de Londres, ele já é expresso em dólares por tonelada. Então eu não tenho aqui necessidade de fazer uma conversão. Normalmente no mercado esse açúcar é conhecido como IC45, mas o Incunsa 45, que é o contrato do açúcar branco, ele é o açúcar branco, que é o nome correto dele da negociação. 45 é a cor dele, para a Europa pode ir 46, para alguns países exigem 42, por exemplo. E aqui eu vou compartilhar outra tela. Vou compartilhar outra tela com vocês. Essa é a plataforma da Stonex, Commodity View, Biocharts e Stonex. Eu tenho aqui o contrato, então, vou entregar esse açúcar em maio também, 510 dólares a tonelada, e eu tenho o prêmio aqui já me indicando no mercado qual que é a referência de prêmio, 82 dólares. Então, vamos voltar aqui, 510 é o valor da cotação, é o valor da cotação na bolsa, 510 dólares por tonelada, e eu tenho um prêmio de 82 dólares por tonelada. E eu coloquei uma comissão para mim ali, afinal de contas, eu preciso ganhar dinheiro de 5 dólares por tonelada, valores hipotéticos, só como exemplo. Então eu tenho um valor de exportação desse açúcar
de 597 dólares por tonelada. E aqui é o seguinte, esse açúcar é um Incoterm FOB, Free on Board, ou seja, dentro do navio. Então, esse valor aqui, o exportador terá que colocar dentro do navio o açúcar. Esse daqui já não. Esse já é um valor FCA, Free Carrier, livre no transportador. Então, eu tenho que adicionar as despesas portuárias para mim ter o flat price, o valor de exportação. Essa é uma informação só a título de curiosidade. Agora, na prática, então, o contrato futuro ele é usado, então, só para formação de preço? Não, 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 não. Ele é usado também como ferramenta de hedge. Vamos ver como que funciona isso daqui. Então, eu vou ter uma soja para entregar agora em fevereiro. Como eu não tenho um contrato futuro com vencimento em fevereiro, eu vou usar o próximo vencimento, que é o vencimento março. Então, aqui eu tenho a cotação de 1.268 centavos de dólar por bushel. 1,268 centavos de dólar por bushel. Esse não é o meu preço de exportação. Eu tenho um prêmio no porto chamado de Basis FOB, no mercado internacional, prêmio. Então, a venda aqui para março, eu vou entregar em fevereiro. A venda está pedindo 50 e a compra está oferecendo 43. Então, nesse bate-bola, vamos colocar que nós fechamos por 45, foi um valor médio de negociação. Então, o meu preço de exportação da soja, e aqui eu vou mostrar a fórmula para vocês, 1.268 centavos de dólar por bushel, mais 45 centavos de dólar por bushel, vezes o meu fator de conversão, que é 0,367454. Aí eu vou chegar no meu flat price, no meu FOB price, ou seja, a soja dentro do navio para exportação é esse valor. Se eu pegar esse valor, multiplicar por 0,06 ou dividir por 16,667, eu tenho o valor da saca em dólares. Então tá aqui, saca em doletas. Eu multiplicando pela taxa de câmbio, eu vou ter a saca em reais. Para eu saber o meu valor da soja aqui na minha fazenda, eu estou em, sei lá, estou em Sinop, por exemplo, eu vou deduzir as despesas portuárias, em torno de 8 dólares, que é conhecido como FOBs, que é a triagem que é feito, que é a estiva, desembaraço aduaneiro, licenciamento, 8 dólares. E um frete, vamos colocar um frete para Sorriso até Paranaguá, que é o porto de referência, a R$ 250. Então, usando uma taxa de câmbio, vamos ver como é que está a taxa de câmbio hoje, que fechou aqui no Brasil. Hoje eu vi que ela deu uma queda muito bacana, o nosso doleta aqui, ó. Dólar é 5,53, pero não é essa taxa spot que eu vou usar, é a taxa com vencimento em março. Então, a minha taxa de câmbio para a formação de preço é 5,643. Então, vamos colocar aqui 5,643. Essa é a taxa de câmbio. Sempre que eu vou fazer uma entrega futura, eu uso os dados futuros. Então, fazendo essas transformações, eu tenho a 430 dólares por tonelada na condição ex-works, ou seja, na minha fazenda, transformando em reais, 2.427 reais por tonelada. Fazendo a multiplicação por 0,06 ou a divisão por 16,667, essa saca de soja hoje, para entrega no final de fevereiro ou entrega março, o comprador vai estar me pagando 145,65 centavos de reais por saca. Essa é a formação de preço. Esse é o meu basis. Aqui é uma fórmula complexa, eu vou falar sobre basis no outro vídeo, mas eu vou transformar essa saca em dólares de novo, vou dividir pelo fator de conversão de dólares por saca para centavos de dólar por bushel, a 2,204, e vou diminuir da cotação do contrato futuro da Bolsa de Chicago. E aí eu vou ter o meu basis. Esse basis que é o indicador de comercialização, mas eu vou falar disso num outro vídeo. Vamos dizer que eu fechei a negociação dessa maneira, então, com o meu comprador. Aqui há uma vantagem no seguinte, eu posso negociar essa soja de duas maneiras, ou com Incoterm FOB, ou seja, dentro do navio, e aí quem é responsável pela contratação do navio é o comprador, é o chinês, ele que fica com a obrigação de contratar o navio, ou eu faço a venda entregue lá no porto de destino, na condição custo e frete, ou na condição CIF, Cost Insurance and Frete, com o seguro incluído. Eu expliquei isso no vídeo de ontem. Qual que é a diferença entre os dois, além do frete?
E eu vendendo FOB, ou seja, entregando só dentro do navio, de acordo com as regras da ANEC, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, eu tenho o direito de fixar o preço. Qual que é a vantagem disso? Então, eu vendi lá 60 mil toneladas de soja para entregar no porto, para uma trading qualquer aqui no Brasil, e eu tenho o direito de fixar o preço lá na bolsa. Então eu fiz a venda a 1.268 centavos de dólar por bushel. Eu fui lá na Bolsa de Chicago e vendi contratos futuros por 1.268 centavos de dólar por bushel. E vamos dar uma olhadinha na cotação, porque no meu direito, como eu tenho o direito de fixar, eu posso falar para trading entre o mínimo e o máximo da cotação daquele dia. Então, esse aqui é o fechamento de hoje. Qual que foi a cotação mínima aqui? 1.246 centavos foi a mínima e a máxima foi de 1.271. Então, se eu estou vendido no contrato, eu posso comprar esse contrato numa posição menor. Então, vamos colocar na mínima 1.246 centavos de dólar por bushel. Então, eu teria fazendo daí, eu informo para trade, olha, compra essa soja por 1.246. Como eu estou vendido a 1.268, essa trade vai fazer uma operação chamada Exchange for Physical, ou seja, troca por físico. Eu informo a bolsa no momento que eu estou fazendo essa operação com os contratos futuros. Ou é conhecido também como versus cash também. Então eu vou pegar esse contrato na posição comprada que a trade transferiu para mim e vou liquidar o meu contrato na posição vendida. Ou seja, eu faço a liquidação, eu fecho o contrato, eu simplesmente associo os dois contratos. Nesse caso, como eu vendi por 1.268 e comprei por 1.246, eu tenho um ganho de 22 centavos de dólar por bushel. Fazendo a conversão aqui com o fator 0,367454, eu tenho 8 dólares que eu posso antecipar lá na bolsa. Depois que eu fiz a compensação dos dois contratos, esse valor de 8 dólares, ele está disponível para mim lá na bolsa. 8 dólares por tonelada, 22 centavos de dólar por bushel. Então eu posso antecipar isso. E eu posso utilizar esse valor aqui como uma antecipação para eu pagar custos logísticos, pagar o porto, pagar a transportadora. Qual que é a minha venda de soja, que é o que a trading vai me pagar? É o 1.246, que é o valor que eu informei para trading, mais o prêmio de exportação. Ou seja, a minha exportação que vai sair na minha invoice, na minha fatura lá, 474. Como eu pego esse 474, que é o que eu vou receber, e eu tenho 8 dólares que eu já antecipei, 482 dólares é o meu valor de exportação, exatamente o valor que nós fechamos naquele dia. Qual que é essa vantagem? Eu estou fixado. Se acontecer dessa soja ir para 1.100 centavos, por exemplo, você vê que aqui cairia para 420 dólares por tonelada, mas como eu vendi por 482, eu já estou redeado e ainda consegui uma antecipação através do Exchange for Physical. Isso funciona para açúcar, funciona para petróleo, funciona para soja, funciona basicamente para todos os contratos futuros. Então, sim, existe uma função prática para os contratos futuros. É uma ótima ferramenta de especulação, já que o contrato futuro é um contrato comercial de compra e venda. Você consegue ver que a tendência do mercado físico consegue determinar a direção dos preços. É nessa leitura dos fundamentos que os grandes investidores, BlackRock, Mundo Mercado Commodity, o Ale Delara, se posiciona através destes fundamentos. E no mercado físico, eles têm essa função prática. Quando você for olhar os relatórios do CFTC, que é como se fosse uma CVM, lá nos Estados Unidos, na posição de derivativos, você vai ver várias categorias. Você vai ver management, que são os investidores, você vai ver hedgers, que são as usinas de açúcar, que são os exportadores de soja, você vai ver os non-commercials, você vai ver os traders, você vai ver um monte de posições. Quando você vê hedgers lá, normalmente eles vão estar com posições vendidas muito maiores do que compradas, porque eles são os exportadores, são eles que vendem. Fazer a leitura do COT, do Commitment of Trader, através do hedger,
sabendo qual que é o tamanho do contrato futuro, sabendo a perspectiva de tamanho de safra que você vai ter numa commodity agrícola, por exemplo, você consegue determinar se esse mercado está redeado ou não. Se ele estiver muito redeado, fica difícil para investidores saírem das posições compradas, tendência de alta dos preços. Ó, a dica que eu dei para vocês aqui, analisando o cote pelo lado dos hedgers, não pelo lado dos investidores. Então, eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta o vídeo, compartilhe o vídeo para que o canal possa crescer cada vez mais e deixe aqui nos seus comentários o feedback, o que vocês acharam desse vídeo e nos vemos até o próximo vídeo. Tchau!